Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Que a paz e o amor do Divino Mestre Jesus desça sobre nós, permaneça em nossos corações. Nesse dia 27 de fevereiro de 2023, daremos início à nossa reunião da noite de hoje. Agradecidos pela oportunidade, pela presença da espiritualidade superior, nós convidamos a Heloísa para a leitura da mensagem inicial e a prece. Aos amigos conectados através do YouTube, sejam também bem-vindos e sintam-se abraçados e acolhidos. Que Deus os abençoe. Boa noite, meus irmãos. Nós vamos fazer a leitura de uma mensagem que foi recebida aqui na nossa casa espírita. E ela começa assim: todo o universo está imerso no amor infinito de Deus. É como se uma chuva de bênçãos se derramasse continuamente sobre todos nós. Mas nós nos escondemos dessas bênçãos, procuramos abrigo na caverna da ignorância, na gruta do orgulho ou na casa da ambição. E fugimos desse banho que nos limpa de todas as mazelas, que nos purifica e nos eleva. Por que continuamos assim? Por tanto tempo vimos nos desviando do amor de Deus. Por tanto tempo vimos nos escondendo da sua proteção. Mas Ele jamais desiste de seus filhos, com a certeza de que todos nós reconheceremos a sua grandeza e a necessidade de nos limparmos das sujeiras que trazemos acumuladas em nossos corações por tanto tempo. Que este banho de amor se faça, que nós possamos abrir as portas e sair de dentro de nós mesmos e nos expor ao amor, nos expor à bondade, à caridade. Não tenham medo, isso só faz bem. Muitas vezes nos iludiram, dizendo que os bons são passados para trás, que para subir temos que pisar nos outros, e não é assim. O bom será cada dia melhor, e para subir temos que ajudar aos que estão caídos, e esses caídos, muitas vezes, somos nós mesmos, que precisamos nos levantar e nos colocar na marcha com coragem de estar sob a chuva de bênçãos e luzes que Deus derrama incessantemente sobre todos. Fiquem com Deus, meus queridos. Que nesses instantes, então, nós possamos elevar o nosso pensamento ao alto e entrarmos em comunhão com o plano espiritual. Que a nossa coordenadora da noite seja intuída, para que suas palavras tragam mensagens que conforte a cada um de nós dentro das suas necessidades. Que nós possamos curar o nosso corpo físico, mas principalmente que nós possamos curar a nossa alma, buscando viver esse amor de Deus em plenitude. Que assim seja. Meus irmãos, e passando para o nosso tema de estudo da noite, o tema já está aqui disposto: onde está o teu tesouro? Quem vai nos ajudar no entendimento desse tema, nos trazer a reflexão a respeito desse tema, é a Joelma Tanus. Alguns minutos atrás eu estava aqui conversando com a Joelma e fazendo uma reflexão. Que tesouro é esse? O tesouro são aquelas coisas às quais nós atribuímos mais importância em nossas vidas. Será que de fato nós estamos atribuindo importância realmente àquilo que deve ser importante para nós? Então a Joelma vai nos auxiliar nesse entendimento e com certeza será uma grande palestra. Joelma, seja bem-vinda, que Jesus te abençoe.
noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja conosco. E eu já cheguei sorrindo, né? Porque sempre a grande preocupação é com relação ao tempo, né? Esse relógio anda rápido, a gente às vezes gosta de falar muito, né? E aí o Denner falou assim, uma grande palestra. Eu falei, então eu posso ultrapassar o tempo, né, Denner? Eu entendi que o grande é no sentido do tempo, né? Mas brincadeiras à parte, que a gente possa conservar essa alegria, porque a alegria sempre faz bem. E nós vamos refletir então, né, sobre esse tema, trazendo aqui esse entendimento da doutrina espírita, relembrando o ensinamento de Jesus e também compartilhando com vocês reflexões e, por que não, né, provocações, inquietações que, né, nós fomos aí coletando ao acompanhar o estudo, né, ao acompanhar o desdobramento desse tema sobre, né, ali de outros estudiosos da doutrina espírita, enfim. Então, venho aqui nesse momento compartilhar dessas reflexões, mas também dessas inquietações que estão aqui, né, habitando o meu ser neste momento, que a gente possa fazer um bom proveito no sentido do nosso despertar. E, basicamente, o nosso tema vai falar sobre essa passagem que está no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, em que Jesus vai nos trazendo, né, essa necessidade de que a gente perceba onde é que está o nosso tesouro. O que é o tesouro para nós, porque onde estiver o nosso tesouro, estará ali também o nosso coração. E para que a gente vá adentrando nesse tema, nós vamos recorrer a uma passagem que está em Provérbios e que vai nos trazendo essa linda mensagem. Guarda o teu coração. Né? Sobre tudo que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Como assim, né? Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O que a gente vai percebendo, né, no estudo dessa passagem é que tudo aquilo que nós vivenciamos procede, então, do nosso coração, procede do nosso sentimento. Primeiro o sentimento. Então, o sentimento ali vai ter o desejo, vai ter ali o anseio. Depois vem a ideia, vem o pensamento. O pensamento, então, ele vai dar forma a esse desejo, a esse sentimento que está lá no mais profundo do nosso coração, do nosso santuário, no nosso íntimo. E uma vez, então, que o pensamento, a ideia vai dar a essa forma, a ação vai realizar. E uma vez a ação realizada, nós teremos aí o resultado. Então, há todo o encadeamento, há toda ali, né, uma sequência em que aquilo que está no nosso coração, nossos desejos, nossos anseios, aquilo que a gente aspira, naturalmente vai, então, levar até o que nós vamos vivenciar. Então, lá na questão de número 1019, no comentário dos Espíritos, eles vão trazer assim, que a gente fala muitas vezes que o presente é positivo, que nós sabemos o que esperar aqui do presente, que o presente para nós é bem tangível, a gente sabe o que está acontecendo agora, e que o e que o futuro é incerto. Quando nós vamos refletindo aqui, o que a gente percebe? Que o futuro não tem nada de incerto. Que tudo aquilo que a gente vivencia, ou que a gente vivenciará, o que nós vamos encontrar estrada afora, é nada mais, nada menos, algo que já vibrou antes no nosso sentimento. É algo que já esteve antes no nosso coração. E então esse sentimento vai ali eliciando a ideia, que vai dando essa forma, a ação vai direcionando, vai realizando e nós vamos aí colhendo esse resultado. Então aqui a gente fala sobre livre-arbítrio, a gente fala sobre consciência, nós falamos também sobre evolução e nós vamos falar sobre amor. Vai ser possível que a gente reflita sobre todos esses aspectos. E a gente começa então observando um ponto que é assim: cada um de nós tem a possibilidade de fixar o seu tesouro em um ponto. Nós podemos fixar o nosso tesouro, aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente aspira, aquilo que a gente anseia, aquilo que está lá no íntimo do nosso coração, no chão, no material.
E se a gente faz isso justamente por serem coisas passageiras e que estão fora do nosso controle, nós vamos experimentar algemas, nós vamos experimentar em algum momento aflição. Mas se por outro lado, nós fixamos o nosso tesouro, o que a gente deseja, anseia, no alto, nos valores do Espírito, nessa comunhão com Deus, na vivência dos ensinamentos de Jesus, nós vamos criando asas de libertação. E para que a gente ilustre, né, essa situação, nós vamos pegar um dos muitos, né, casos das muitas possibilidades. Ele está relatado no capítulo 16 do livro psicografado pelo Chico, Instruções Psicofônicas, que vai trazer aqui a amarga experiência. Então, o Instruções Psicofônicas, né, ele vem trazendo o relato de alguns atendimentos feitos no grupo mediúnico que o Chico participava. Particularmente, esse atendimento, essa comunicação desse espírito, né, já desencarnado, foi dada no dia 24 de junho de 1954. E esse espírito, ele vai ali fazer um relato, né? Então, quem era esse espírito antes? Ele era um espírito muito ligado às questões materiais. Então, ele se esforçou muito durante toda a sua existência para poder ter posses, para poder ter bens, para ter uma vida tranquila. Ele era um banqueiro. E ali, né, seria religioso, ele mesmo avalia que não necessariamente, mas ele frequentava os templos religiosos em razão ali de ocasiões sociais e ele ajudava, né, com recursos financeiros, às vezes aquilo que, né, o sacerdote, o pároco, enfim, aquilo que era solicitado, ele contribuía ali financeiramente para que fosse realizado. Então, auxiliava aí nessas obras, mas não tinha uma ligação muito estreita, né, ali naquele entendimento ou na aplicação daqueles ensinamentos que eram oferecidos naquele tempo que ele frequentava. E então, dado um momento, ele desencarna. Quando ele desencarna e ele dá por si, depois de um tempo, ele não sabe quanto tempo, ele se vê num ambiente muito fechado, muito compacto, e ele começa a ficar incomodado, e ele começa a fazer uma série de rogativas até que ele percebe como se fossem, né, essa é a visão desse espírito, o relato desse espírito, tá? Ele percebe, então, como se duas mãos o ajudassem, o puxassem dali, daquela situação que ele, né, que ele se encontrava, do túmulo. E, de repente, ele percebe um lugar muito calmo, muito tranquilo, e ele vai olhando, então ele vê vários caixas fortes, todos dourados. E ele vai tentando entender o que era aquilo, ele passa a mão e, de repente, ele percebe que ali são também túmulos. Pelas inscrições, ele vai percebendo que são túmulos. Ele fica muito assustado, não entende muito bem, tenta voltar para casa, estava cansado, vê um bonde, faz sinal para o condutor parar, o condutor ignora, mas ele corre e consegue entrar nesse bonde. De repente ele olha e o bonde está todo dourado. As pessoas não interagem com ele, né? Não estão interagindo, ele não entende o porquê que essas pessoas não estão interagindo, mas de repente ele vê elas todas de roupas douradas, enfim. E ele vai achando tudo muito estranho, um tanto quanto desesperador. Chega até a porta da sua casa, bate, ninguém atende, e ele acha também, né, diferente. Eis que ele resolve, então, dormir ali na calçada até que no outro dia ele pudesse adentrar. No outro dia, começa o movimento na casa dele, ele entra nessa casa e não consegue contato com as pessoas não se relacionam com ele. Mas como ele estava muito cansado, ele resolve ir para o quarto. Quando ele chega no quarto, a cama dele era então agora uma barra de ouro maciço. Achando estranho, mas tenta repousar, mas ele quer ali, né? Tem muita sede, ele tenta tomar uma água. Quando ele abre a torneira, um líquido dourado sai ali. E ele fica muito confuso, atordoado, tenta conversar com os familiares, que ele diz assim: aqueles que me deviam carinho e atenção. Detalhe, que me deviam carinho e atenção. Essas pessoas não interagem com ele, ele não entende o porquê. E ele acha que todo mundo está ali num complô contra ele. Até que ele, né, de repente lembra, não, eu devo estar ficando doido. E ele vai procurar, então, uma instituição religiosa, né? Então, vai procurar uma igreja, ele chega lá e já vai direto para o confessionário, falando, preciso conversar com o padre para falar sobre isso. Mas, de repente, ele vê que o confessionário se transforma num guichê de banco. Ele fica desorientado. Vai, então, e pensa, não, eu vou na missa, porque vai ter a hóstia, eu posso tomar a hóstia. Quando ele percebe, então, ali na missa, para ele, as hóstias tinham se transformado em moedas brilhantes. Ele desespera, então ele olha para a imagem de Maria, Maria há de me socorrer. Maria, de repente, se transforma ali num objeto todo de ouro. E ele lembra da cruz, então, vou observar a cruz. Quando ele olha para a cruz, ele não vê a cruz, ele vê ali um cifrão.
E muito desorientado, desesperado, ele sai correndo, ainda tem outras experiências, né, nesse sentido, até que ele se lembra de um antigo amigo chamado Cícero, que ele julgava que não estava muito bem mentalmente, né? Falou, esse Cícero não deve estar bem mentalmente, não. Porque ele se tornou espírita, né? E ele não conseguia entender as mudanças de Cícero. Mas quando ele roga a Cícero, rapidamente, esse amigo aparece, se coloca ali ao lado dele e fala, né? Nós vamos até um local em que você possa entender o que está acontecendo. E ele começa, então, a frequentar, ouvindo ali, né, essas reuniões mediúnicas, esses estudos e o atendimento aos espíritos que era feito. E aí ele fala, então, que assim, né, como ele foi se abrindo, assim que ele chegou, o que ele percebia? Os papéis que estavam na mesa, para ele, pareciam talões de cheque. Até o Evangelho, para ele, parecia o livro de anotações financeiras que ele usava. Mas, à medida que ele foi prestando atenção no atendimento aos espíritos que era feito, ele foi se dando conta do que havia acontecido. E aí ele começou a entender também uma frase que ele ouviu assim que ele saiu correndo da igreja. É como se uma voz tivesse dito para ele, amigo, os filhos de Deus encontram nos templos aquilo que eles buscam. Buscaste o ouro, encontraste o ouro. Mas ele não conseguia compreender. Agora ele compreendia que toda aquela visão que ele tinha era daquilo que era o tesouro que ele carregava. Todo aquele ouro que ele estava vendo projetado em tudo que ele olhava, era na verdade o anseio que estava guardado lá no íntimo do teu coração. E aí ele começa a entender então essa relação. E ele se propõe a trabalhar. E aí ele fala, eu vou começar a trabalhar. E qual era o trabalho que ele escolheu? Ir até pessoas muito envolvidas pela aquisição dos bens materiais, financeiros, para poder despertá-las a fazer o bem. E ele já estava cansado, porque ele já tinha abordado mais de 1000 encarnados e não tinha conseguido nenhum sucesso. Ele fala que ele encontrava ali ouvidos de mármore, corações de gelo. As intuições que ele passava não eram realizadas, até que nesse dia que ele se comunica ali, na reunião mediúnica, ele vem contar então do quão alegre ele estava, porque depois dessas mais de 1000 abordagens, naquele dia ele havia conseguido ali sensibilizar o coração de um comerciante. Ele chegou, inspirou uma ideia, uma intuição, né? Compre alguns cobertores e ofereça a quem necessita. E aí sim, aquele comerciante naquele momento acatou essa sugestão e fez esse gesto. Então ele estava extremamente alegre, extremamente grato, porque aquele era o primeiro dia em que ele realmente sentia alegria e felicidade. Nada comparado a tudo que ele já havia vivenciado na sua existência, com toda a opulência, com tudo aquilo que ele desfrutava. Então ele estava ali para agradecer tudo aquilo que ele estava, né, podendo praticar. Então, é uma história que começa meio triste, mas tem esse, né, final feliz. E ele continua, então, o seu processo agradecendo ali aquele grupo, porque foi ali, né, que havia acontecido o despertar dele. E aí, nesse momento, é hora, então, para que a gente faça uma reflexão. O que é que nós temos elegido como nosso tesouro? O que é o tema central da nossa existência? O que é que está lá dentro do nosso coração, no mais profundo do nosso sentimento? O que é que está? E aí talvez a gente vá responder coisas assim, não, mas está a minha família, não, mas está o meu trabalho, enfim. E aí nós temos aqui algumas provocações, né? Khalil Gibran fala que se a gente quiser conhecer a mente e o coração de um homem, a gente não deve perguntar por aquilo que ele conquistou, mas por aquilo que ele anseia, aquilo que ele ainda aspira. Porque às vezes nessa existência, nós estamos ali naquela realização. Mas será que é isso que é o anseio do nosso coração? Será que é isso que efetivamente nós aspiramos ou seria algo diferente daquilo que nós realizamos? Santo Agostinho diz também que a gente não deve perguntar a uma pessoa o que ela sabe ou o que ela faz, mas aquilo que ela ama. Né? Então, o que é que a pessoa ama? O que é que ela, né, admira? Porque é isso que está no seu íntimo. E é daí, então, que vai nascer toda a sequência de pensamento, de ação e de consequência do que nós vamos, então, encontrando. Pode ser poder, pode ser controle,
pode ser dinheiro, pode ser aceitação do outro. O que é então, né, que nós colocamos como ali nosso tesouro? Ter a família toda unida, juntinho, todo mundo ali. O que a gente coloca então como esse tesouro? Cada um de nós pode ir fazendo essa reflexão. E aí o que vai acontecer? Nós vamos encontrar serenidade e paz se o que nós estamos buscando, ou né, esse tesouro, é algo imperecível. Se são valores do Espírito. Se é o desenvolvimento dessas virtudes. Mas, se nós estamos colocando como nosso tesouro, como nosso maior anseio, nosso desejo, algo que é passageiro, algo que é efêmero, algo que é material, com certeza nós vamos encontrar aflição. Por quê? Porque tudo que é material muda. Tudo que é material passa. Não vai conosco. Às vezes não dura conosco nem mesmo essa existência. Né? Vamos pensar às vezes nos filhos, né? Que a gente nutre todo ali um amor, e qual que é o nosso desejo? De ter esses filhos sempre junto de nós, do nosso coração. Essa é a realidade? Não. Muitos crescem, muitos se vão. Então, se a gente coloca, né, o nosso tesouro em algo que é mutável, o que é que vai acontecer? Nós vamos ter uma luta inglória, uma luta incessante, tentando conter aquilo que não pode ser contido. Nós tentaremos, então, conter o fluxo do rio da vida que não tem como conter. Nós encontraremos aflição. E essa aflição vem todas as vezes que nós colocamos o nosso tesouro fora de nós. Todas as vezes que o tesouro depende do outro. E aí talvez tenha surgido uma inquietação, mas como assim? Meus filhos, meus amores, meus tesouros, como assim? Não posso colocar aí o meu tesouro? Meus irmãos, se nós formos nos lembrar, né, que os nossos filhos são espíritos, como nós vimos, né, na palestra da semana passada, o que é que nós vamos perceber? Que eles têm toda uma jornada evolutiva que não necessariamente seguirá junto de nós. Então, não dá para colocar ali, né, essa questão da posse, do meu filho é meu, tem que ficar comigo, junto comigo, fazer o que eu quero, do meu jeito. Não tem como. Haverá sofrimento, haverá aflição. Mas se nós colocamos o tesouro no amor que nós devotamos aos nossos filhos, se nós colocamos o nosso tesouro em oferecer aos nossos filhos algo de valioso que eles possam levar onde quer que, né, eles vão, aí sim nós estaremos colocando o nosso tesouro naquilo que é imperecível, que é um valor do Espírito, a nossa capacidade de amar. Então não é ter o outro, porque isso está relacionado a egoísmo, está relacionado à posse, está relacionado ao apego. É a capacidade de amar esses filhos, de oferecer a eles algo de bom para que eles levem onde quer que estejam. Porque aí, meus irmãos, se nós pautamos nesse movimento, o que é que vai acontecer? Mais cedo ou mais tarde, mesmo que, né, a morte, a desencarnação, né, essa morte do corpo físico aconteça, nós nos reencontraremos. Reencontraremos não porque são nossos filhos, mas reencontraremos porque são pessoas que nós aprendemos a amar. Pessoas pelas quais nós nutrimos um verdadeiro afeto. E isso, meus irmãos, para todas as pessoas que nós amamos, ou às vezes a gente acha que ama, mas na verdade é apego, né? Mas para todas as pessoas que a gente deseja ter conosco para a eternidade, o caminho não é prender a pessoa. O caminho é amar a pessoa. Porque se efetivamente amarmos, não é o tempo, não é o plano material ou espiritual, essa diferença de planos em que a gente se encontre, que vai nos separar. Os nossos corações permanecerão para sempre ali unidos, conectados, e nós teremos desenvolvido um tesouro que nós poderemos levar para onde quer que também, né, a gente vá. E aí fica essa reflexão. O que hoje é tesouro para nós, o que nós priorizamos, o que nós focamos, o que nós, né, adoramos,
o que nós amamos, gera para nós aflição ou gera felicidade? E aí agora fica mais fácil a gente entender porque que muitas vezes a gente procura essa danada dessa felicidade e não encontra. Né? A gente fica procurando essa felicidade e não encontra porque muitas vezes a gente está buscando ela lá fora. Aqui nós falamos, né, da felicidade relativa, aquela que é possível no presente estágio evolutivo que nós nos encontramos, de espíritos imperfeitos, né, encarnados aqui no mundo de provas e expiações. Então é dessa felicidade. Por que às vezes a gente não encontra? Porque a gente coloca fora. Quando nós vamos percebendo, né, que essa felicidade pode ser o nosso tesouro, mas com esse ajuste do nosso posicionamento, cuidando do nosso sentimento, do nosso desejo, do nosso anseio, o que é que a gente vai perceber? Que a gente pode ser feliz com ou sem o companheiro. Que a gente pode ser feliz com ou sem dinheiro. Que a gente pode ser feliz no palácio, ou a gente pode ser feliz, então, ali no casebre, debaixo da ponte, onde quer que a gente esteja. Porque a felicidade não é algo que está fora. A felicidade é algo que está dentro. Dentro em que sentido? Está dentro da nossa perspectiva, do olhar que a gente tem, de mantermos a consciência tranquila e a certeza do dever sendo cumprido, de que nós estamos ali fazendo o nosso melhor. E aí quando a gente conta essa história, talvez a gente fica assim, né? Não, mas eu não sou apegada à matéria. Né? Não sou apegada à matéria, não sou apegada a nada que é material, não sou apegada a nenhum título, não sou apegada a nenhuma posição, né? Não sou apegado a pessoas, não sou apegado ao dinheiro, enfim. Mas às vezes nós somos apegados a ilusões. Às vezes o nosso apego é a uma ilusão. E aí a gente, sustentando essa ilusão, encontra infelicidade quando a gente tenta, né, buscar ali a felicidade. Vamos pensar numa ilusão que nós temos, e talvez seja uma ilusão compartilhada por todos nós? Mais ou menos assim. Como é que a gente quer que seja a vida em família? Ah, uma paz, né? A gente quer que seja uma paz, não é? Nossa, almoço de domingo, né? Todo mundo vai colaborar, vai, né, ajudar a cozinhar, os assuntos serão agradáveis, as pessoas serão amáveis, vai ter troca de abraço, depois todo mundo vai ajudar a arrumar a cozinha, né? Não vai ter problema. Às vezes, né, não é? É mais ou menos, olha que coisa bonita, né, que a gente espera. Às vezes no trabalho também a gente espera que tudo flua bem, né? Isso no trabalho que nós fazemos, né, como profissionais lá fora, como voluntários, às vezes na casa espírita, a gente quer todo mundo ajudando, todo mundo cooperando, né? Cada um no seu quadrado, né? Ninguém criando confusão, ninguém falando mal de ninguém, né? Assim, eu vou cuidar do meu, você cuida do seu, né? Não vou meter o bedelho na tua vida, tu não mete na minha, né? Não vou falar mal de você, não fala mal de mim, não é? E aí, meus irmãos, qual que é a realidade que nós encontramos? A realidade não é essa, e essa é uma ilusão, por quê? Onde é que nós estamos? Nós estamos reencarnados na Terra. Somos espíritos imperfeitos. Com quem é que a gente acha que a gente vai conviver? Nós vamos conviver, sim, né, com aquelas pessoas que nós amamos, aquelas pessoas que são simpáticas, né, que o nosso coração já afinizou com o coração do outro, que tem aquela simpatia, que tem aquela ternura, que tem aquela vivência. Mas nós vamos nos encontrar também com espíritos estranhos, que teremos o contato a primeira vez, mas também espíritos que, de alguma forma, nós atraímos ao nosso coração pela antipatia, pelas vivências anteriores. Então, agora, façamos novamente a pergunta: tem como a vida familiar ser assim, cheia de paz? Tem como o nosso trabalho profissional, na casa espírita ou em qualquer outro, né, trabalho que a gente se empenhe, voluntariamente ser cheio de paz? Sem conflito? Sem maledicência? Não tem, né? Mas às vezes a gente está apegado à ilusão. E se a gente se apega a essa ilusão de que não vou fazer com o outro porque o outro não faça comigo, isso não é uma realidade. Né? Isso é um egoísmo, isso é um orgulho. Mas se a gente entende assim, né? Seja no campo familiar, no campo das relações, que nós vamos fazer o nosso melhor,
para não dificultar nada, mas tudo aquilo que a gente puder, a gente vai facilitar, tudo que a gente puder, a gente vai ajudar, toda barreira que estiver no nosso coração, nós vamos quebrar, e que nós vamos aceitar as possíveis barreiras que o outro coloque, nós vamos aceitar o outro como ele é, mas vamos nos comprometer em fazer o nosso melhor, nós encontramos a felicidade. Nós encontramos a felicidade porque ela vai estar dentro de nós, não vai estar no outro, na relação que a gente estabelece com o outro. Ela estará dentro de nós por essa consciência tranquila e esse senso de dever cumprido, independente do que aconteça, do que esteja fora, independente da realidade que a gente encontre. Às vezes, a nossa dificuldade está no apego à ilusão. Às vezes a gente pode ter tudo, né? Apego à ilusão, ao poder, ao dinheiro, né? Ciúme, né? A sensação de posse, enfim. Mas a gente pode ir refletindo aí, né? Onde é que está o nosso tesouro? Onde está o nosso tesouro? O que é que nós estamos desejando, nós estamos buscando atrair para nós? E quando nós fazemos esse, né, pequeno balanço, o que é que a gente vai perceber? Que, assim como está lá no 5º capítulo de Evangelho segundo o Espiritismo, né, falando das causas atuais e causas anteriores, né, das aflições, nós vamos perceber que muitas das aflições que hoje nós vivenciamos são aflições causadas pelo nosso comportamento presente, pela nossa postura na atual encarnação. Porque às vezes a gente coloca esse tesouro fora. Então, vamos perceber. Se a gente tem ali o dinheiro, né, a gente pode sofrer porque a gente pensa que para ser feliz precisa do dinheiro, a gente não tem. Mas aí a gente vai lá e conquista aquele dinheiro. Aí, de repente, a gente vai estar ali naquele anseio por mais. Ou então, num medo bem grande, bem intenso, de não perder aquilo que já juntou. Vamos pensar, então, que é, né, um poder. Apego ao poder ali, né, essa ilusão do poder. A gente acha que se a gente tiver poder, nossa, mas não é que eu quero poder. Né? Não é que eu quero ser respeitado. Não, não é isso. Eu quero fazer acontecer. Outra ilusão. Porque para fazer e acontecer, meus irmãos, a gente não precisa de cargo. A gente não precisa de posição. A gente não precisa de função. A gente precisa de vontade, de boa vontade, de disposição para fazer. Né? Porque às vezes a gente pensa assim, nossa, mas que legal, né? Vai coordenar o passe. Nossa, que trabalho maravilhoso, coordenar o passe. Não se enganem, meus irmãos. Melhor e muito mais faz aquele passista que entra silencioso no salão, se mantém em prece, elevando seus sentimentos, seus pensamentos, que oferece ali o seu passe da melhor maneira possível, com todo o seu sentimento, com todo o seu coração, que volta para casa, permanece em prece e faz do seu labor no dia a dia, a cada encontro com cada irmão, ali um momento de acolher, de, né, inspirar, do que aquele que está na função de coordenar. Nós não precisamos disso. Né? Mas às vezes a gente se perde achando que está ali. E aí disso, muitas vezes, né, daquela posição, daquele cargo, daquilo que nós desejaríamos, o que vai nascendo? Né? Qualquer que seja a posição, enfim, vai nascendo muitas vezes a inveja. E ali a gente passa a se corroer, porque a gente quer ali a vida do outro, a existência do outro. A gente quer o que está acontecendo com o outro. E muitas vezes a gente deixa de perceber o nosso tesouro verdadeiro, o presente que é a nossa existência, o presente que é a nossa atual encarnação, que às vezes não tem nada de glamurosa, tem tudo de sofrido, né? Às vezes a gente até brinca, fala, Gê, mas na hora que for fazer esse meu planejamento reencarnatório, e eu estava lá, deve ter jogado uns dados lá na mesa, não deu tempo de recolher esses dados, e o negócio veio assim, desse jeito, né? Porque, enfim, não, meus irmãos. Né? Ali está o necessário para nós, ali está o que a gente precisa. Mas se a gente fica olhando tanto para o do outro, o que vai acontecer? A gente não vai perceber a beleza daquilo, né, que a gente tem. Aí a gente lembra, né, do Olavo Bilac, que certa vez, então, auxiliou um colega. Né? O colega estava cansado, mais ou menos a gente, né, da nossa existência. Falando, nossa, estou cansado dessa existência. Ele tinha muitas posses e ele estava cansado de administrar essas posses que ele tinha. E ele queria vender um sítio. Aí ele pede um favor, então, ali, ao Olavo Bilac, né, para que o Olavo Bilac fizesse o anúncio desse sítio. E aí o Olavo Bilac faz, né, de todo o coração, de toda a habilidade, né, com as palavras que ele tinha, e vai falando do cantar dos pássaros, e vai falando do riacho, enfim. Lindo, perfeito. O amigo pega, então, esse anúncio criado por Olavo Bilac,
E fica com ele, até que Bilaque o encontra depois e pergunta, e aí, deu certo, vendeu, né? Ele fala, não vendi, de forma alguma. Depois daquilo que você escreveu, eu vi a preciosidade que eu tinha. E agora uma pausa, né? Se a gente tem muita tendência a olhar a existência do outro e falar, nossa, mas né, queria aquilo, nossa, daquele jeito deve ser melhor. Aquilo. Vamos parar e vamos pensar se nós convidássemos Olavo Bilac, que olha de fora, para escrever sobre todas as belezas e oportunidades da nossa existência, com todas as dificuldades, com todas as expiações, provas, com tudo que ela tem, como é que nós nos sentiríamos ao final? Porque às vezes a gente precisa desse olhar de fora para valorizar aquilo que nós temos. E a nossa presente existência, ela é preciosa. Talvez a gente só não está tendo olhos de ver, então que a gente possa ter. Mas tem um outro jeitinho, às vezes, que a gente cria aflição e a gente nem percebe. Necessidade de controle. Né? É um outro tipo de exercer o poder, mas é controle. A gente precisa saber tudo o que está acontecendo. Né? Quem mesmo, Daniel? O que você falou? Virgínia? Oi, Francisco? A gente quer saber tudo. Né? E aí, isso causa, né, ali um certo... Né, ar de poder, eu tenho a informação, eu sei. Mas o que a gente está fazendo, na verdade? A gente pode até conseguir a informação, mas sem perceber, a gente afasta o coração do outro. Porque a gente começa a controlar em excesso. Então, a gente vai ficar com a informação. Mas quando a gente chegar lá no plano espiritual, vocês podem ter certeza que a gente não vai reencontrar essa pessoa. Por quê? Porque nós afastamos o nosso coração. Quando a gente tentou controlar o outro, saber tudo sobre o outro. Isso vale, né, em relações de trabalho, em relações amorosas, relações entre pais e filhos, entre irmãos, toda e qualquer relação, essa aplicação vale. Essa busca excessiva pela informação vai afastar o coração do outro. É exatamente isso que você precisa? É exatamente isso que você anseia, esse poder do saber, mas a distância de um coração, às vezes, amigo, de um coração amado? Talvez a gente precise, né, refletir sobre isso, porque às vezes é o ciúme, né, que nos faz ter essa conduta. Meus irmãos, e o ciúme declaradamente é tentar ter algo que não é nosso. É aquela questão da posse. O outro não é nosso, de forma alguma. E às vezes a gente está embarcando. Mas às vezes a gente tem assim, anseios mais, né, nobres entre aspas, que é assim, não, mas eu quero ser amado. Quero ser amado, quero que os outros me amem. Então, eu faço tudo isso para que os outros me amem. Meu tesouro está, eu vou achar que eu sou feliz a partir do momento que as pessoas me amem. Não tem nada de nobre. Porque nobre mesmo é a gente não ter exigência. Nobre mesmo é a gente colocar o valor em nós. Então, que a gente se proponha a amar o outro, amar em plenitude, sem exigências. Sem controle, sem posse, sem esperar retribuição. Ah, não, mas o meu tesouro está em ser visto, ser notado, ser percebido, às vezes muito vaidoso, muito vaidosa. Então, meus irmãos, a verdadeira beleza, porque isso só vai trazer aflição, porque a gente fica na dependência do outro. Mas, se a gente reajusta, então, aqui, traz para nós, o que era aflição se torna chave de felicidade. Que é ter um coração puro, capaz de notar as belezas da vida, capaz de notar a misericórdia divina, capaz de notar o amparo espiritual que está presente durante toda a nossa existência, capaz de notar um coração em sofrimento, capaz de levar um esclarecimento, capaz de levar um consolo, capaz também de ficar admirado, ao invés de olhar para a pessoa que está numa prova, ali numa expiação, mas né, que está indo tão bem, olhar e falar, tadinho, olhar e falar, gente, eu admiro essa pessoa, porque ela já está em condições de passar por essa situação tão difícil, tão desafiadora. Então, a gente admira e a gente envia a nossa prece de fortalecimento para que essa pessoa fique melhor. Então, nós vamos ajustando, tirando do que está fora e trazendo para o que está dentro. Tirando, então, essa chave da aflição e transformando em chave para nós da felicidade. E a gente ainda tem um apego, né? Ah, vamos falar desse também. O apego ao prazer. A gente não gosta de nada desconfortável na vida, na existência, né?
E aí a gente vai para onde? Muitas vezes, né, para as fugas, várias fugas, incluindo a comida, né, porque a gente fala da bebida, enfim. Mas às vezes a gente vai ali para a fuga da comida, a gente vai para a fuga das drogas lícitas ou ilícitas, até que então a gente chega na aflição do descontrole, na aflição da doença, na aflição da dependência, em que nós fazemos o outro sofrer conosco. Mas, se a gente coloca, então, o valor, o tesouro, em aprender a lidar com as situações da vida, seja as quais elas forem, a confiar em nós, em Deus, a gente muda essa aflição e se torna, então, felicidade. E aí vem aquela pergunta, né? Se fôssemos chamados hoje para o retorno, o que é que nós teríamos para levar? O que é que efetivamente é um tesouro que nós desenvolvemos, que nós nos dedicamos e que está fundamentado e sedimentado no nosso coração, no mais íntimo? O que é que nós vamos levar? E aí, para a gente refletir, né, conta-se que Bias, considerado um dos 7 sábios da Grécia, num dado momento em que a sua cidade ia ser invadida, né, todo mundo correndo para lá e para cá, tentando juntar as coisas, enfim, né? E ele estava muito tranquilo, falou, gente, não está normal esse homem, né? Como assim? Todo mundo desesperado para levar as coisas, enfim, ele tão tranquilo. Eis que ele fala assim, o que eu tenho, trago comigo. O que eu tenho, trago comigo. A intelectualidade que ele havia desenvolvido, os valores morais, os valores espirituais, e era isso que ele precisava para ser feliz, onde quer que ele fosse chamado a estar. Se fosse em outro local no plano material, se fosse em outro local, no plano espiritual, o que ele tinha, ele levaria com ele. Esses valores iriam com ele. E cada um de nós, se fôssemos chamados hoje ao retorno, o que é que nós levaríamos desse verdadeiro tesouro que pode ir conosco onde quer que a gente se encontre? E aí, para a gente, né, continuar a nossa reflexão, no capítulo 26 do Evangelho de Mateus, há uma passagem ali, em que Jesus está, né, no Monte das Oliveiras, né, ele chama ali Pedro, mais 2 apóstolos, né, para irem com ele, para ficarem mais próximos ali, mas a uma certa distância ele se retira para orar, né, para fazer as suas preces, porque era chegada a hora do testemunho. Era o momento do testemunho e Jesus estava ali, então, se preparando. Eis que ele volta e, de repente, o que acontece ali com os 3? Eles estavam adormecidos. Eles estavam dormindo. E aí Jesus, então, né, traz esse ponto para ele. Mas vocês não foram capazes de esperar 1 hora, de se manterem despertos, acordados por 1 hora. E talvez, meus irmãos, seja isso que aconteça conosco, né, nessa existência. Se a gente pensar na eternidade que nós temos, né, espíritos imortais que somos, essa nossa existência significa talvez 1 hora. É muito rápida. E é necessário, então, que a gente esteja desperto, que a gente esteja consciente, para que quando aquele momento, né, do testemunho chegar, o momento que a gente vai fazer, então, né, a aferição ali, do quanto nós já desenvolvemos, desse verdadeiro tesouro que nós podemos levar, a aferição do que nós já conseguimos conquistar em termos de espiritualização chegar, seja por meio de uma doença, seja por meio de um revés financeiro, seja por meio da perda de alguém, é necessário que a gente esteja, então, meus irmãos, despertos. A gente não pode estar dormindo. A gente necessita estar desperto. Porque antes que a gente viesse aqui, nós tivemos, é bem pouco provável que algum de nós aqui teve uma reencarnação compulsória. Então, provavelmente todos nós tivemos a possibilidade de avaliar quais eram as nossas necessidades como espíritos que somos. Nós avaliamos ali as nossas necessidades, nós vimos ali, né, caminhos pretéritos, fizemos e participamos desse planejamento, desses testemunhos que viriam para aferir ali a quantas anda, né, o nosso desenvolvimento espiritual, do verdadeiro tesouro que a gente pode levar. E aí a gente vem e reencarna. E às vezes a gente adormece, às vezes a gente distrai, às vezes a gente não percebe. E chega a hora do testemunho. Então, aquele testemunho da dificuldade financeira, né? O testemunho ali da dissensão na família, o testemunho ali do conflito no trabalho,
ali, né, aquele momento, às vezes, em que a gente é alvo da maledicência, que a gente é alvo de provocações silenciosas, né, de perseguições silenciosas, ou que a gente é aquele, né, que é ali o maledicente, né, o famoso fofoqueiro, ou o invejoso, ou o ciumento que está, né, tumultuando ali, e a gente falha porque não estava desperto, não estava consciente do nosso verdadeiro propósito aqui, de qual era o propósito fundamental. E haverá problema, meus irmãos? Para sempre? Não, de forma alguma. Mas temporariamente, o que vai acontecer? Nós vamos encontrar com essas consequências. Com essas consequências que, né, podem ser dolorosas até que a gente resolva despertar e tomar um rumo diferente. Então, muitas vezes, quando a dor nos visita, ela está nos ajudando a quê? A despertar. Para que a gente retome, recobre a consciência daquilo que nós efetivamente viemos fazer aqui, para que a gente não se perca, para que a gente não se distraia. E se a gente está consciente, nós vamos desenvolver os tesouros da resignação, talvez da renúncia, da tolerância, da compaixão, da humildade, da compreensão. Mas se a gente é pego, adormecido, despercebido, a gente vai entrar na revolta, na reclamação, no desânimo, na desesperança, no desespero. Estejamos, então, conscientes e alertas para quando nós tivermos essa possibilidade. E fazendo esse balanço, né? Hoje, a forma como nós estamos, onde colocamos o nosso tesouro, que é esse tesouro para nós, o anseio, o desejo mais secreto e íntimo do nosso coração, ele nos liberta, nos dá asas, então está naquilo que é imperecível, nos valores morais do espírito, ou nos aprisiona? É algema ou é asa? Nós vamos refletindo e vamos tendo, então, o tempo como aliado. Por quê, meus irmãos? O tempo, exceto o tempo do relógio aqui. O tempo do relógio aqui, ele nunca me ajuda, né? Para não dizer que sou eu que falo demais, tá? Então, eu que falo demais. Então, mas o tempo, ele é o nosso aliado. Por quê? O tempo, ele vem e conta assim para a gente. Valoriza isso. Porque isso daqui eu vou levar. Eu posso e vou levar. Valorizo o que eu não vou levar. Porque o tempo, ele vai levar o dinheiro, a beleza, a juventude, vai levar os nossos entes queridos. O tempo é um conselheiro, porque ele nos mostra isso. Valoriza e foca naquilo que eu não posso levar. Nas relações afetuosas, nas relações de um afeto verdadeiro, transparente, puro, desprovido de qualquer interesse. Nas mínimas ações, mas nas ações carregadas de sentimento, de verdade, carregadas de Jesus, carregadas de caridade, de bondade, de vontade, de desejo de ajudar. Mínimas ações, não estão, né, falando de coisas grandiosas. Porque se você focar na juventude, eu vou levar. Se você focar na beleza, eu vou levar. Se você focar no dinheiro, você não vai levar, porque ele vai ficar. E assim também com os nossos entes queridos. Então, foquemos na construção desses laços, desses afetos. Foquemos na construção dos nossos valores, porque esses efetivamente nós iremos levar. E aí o tempo é o nosso aliado, porque aquilo que nós não desenvolvermos de valores espirituais nessa presente existência, nós continuaremos a desenvolver. Nós conseguiremos em um outro momento, mas tudo aquilo que nós pudermos fazer, que a gente faça agora. E aqui, então, fica, né, esse momento da reflexão final. Né? E aí a gente vai entendendo, porque se a gente for olhar, né, a passagem completa que se encontra, né, no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 6, nós vamos ter a recomendação de Jesus, ela começa, na verdade, assim, né, para que a gente não junte, né, não ajunteis tesouros na terra, né, onde ali as traças corroem, né, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntei esses tesouros no céu, esses valores, né, imortais, porque a traça não vai corroer, o tempo não vai levar, os ladrões também não irão levar, porque onde está o seu tesouro, aí está também o seu coração, ali está o nosso sentimento, que pode nos escravizar ou que pode nos libertar. Então, que a gente tenha, né, essa clareza
E a gente vá se desapegando de tudo aquilo que a gente espera vir de fora, mas que a gente vá lembrando que nós somos efetivamente aquilo que nós vamos espalhando. Vamos colocando, então, Deus no centro de tudo. Porque se a gente coloca Deus no centro da posse do dinheiro, isso se transforma em um recurso de ajuda. Se a gente coloca Deus no centro das nossas relações, ao invés de egoísmo, de tirania para com o outro, nós aprendemos a amar de forma incondicional. Se a gente coloca Deus no centro ali, ao invés do poder, mas se a gente coloca Deus, o poder vai ser para nós abençoada oportunidade de influenciar, de alcançar mais pessoas e de servir mais, de trabalhar mais e, consequentemente, ajuntar esses tesouros no céu. Então, que nós possamos estar bem focados, que possamos estar bem concentrados, que a gente não se distraia daquilo que efetivamente nós viemos fazer aqui. E que Jesus, então, abençoe a cada um de nós nessa empreitada, nessa jornada, desses tesouros que efetivamente nós levaremos onde quer que a gente vá. Que Ele nos abençoe. Joelma, muito obrigado mais uma vez, que Jesus te abençoe. E esse estudo da noite nos lembra também de uma questão, né? Tem coisas que têm preço e outras coisas têm valor, né? Tudo que tem preço a gente compra, a gente vende, e aquilo que tem valor a gente conquista, a gente leva, faz bem para nós e bem ao próximo. Então vai muito de encontro que a Joelma realmente expôs para nós aqui com muito brilhantismo. Muito obrigado, Joelma. Meus irmãos, vamos aos recadinhos da semana. Temos 3 recadinhos importantes aqui. A nossa biblioteca está em processo de reabertura. Então, todo o espaço foi organizado, né? Todas as obras já estão lá disponíveis. Então, já na próxima semana, vocês podem já ir à biblioteca, justamente para pegar livros, para levar para suas casas, para vocês utilizarem essas belíssimas obras que estão à disposição de todos nós. E aqui no salão nós temos também ali ao fundo, tem ali, né, um expositor que tem algumas obras também disponíveis, que vocês podem pegar essas obras, anotem ali o nome, né, e podem levar e fazer o uso dessas obras nas suas leituras, né? Então, essas obras só fazem sentido na nossa casa se estiverem nos servindo. Então, é uma oportunidade que a casa nos oferece de nós enriquecermos aí intelectualmente e moralmente através do uso das mesmas. Então, a Poliana estará responsável pela biblioteca. Na próxima semana ela já estará lá antes da reunião e após a reunião para recebê-los, para vocês ir lá e fazer o empréstimo das obras disponíveis. Um outro recado, o time de evangelização ainda continua recebendo a doação de materiais escolares. Não tem a necessidade de trazerem livros didáticos, esse não é utilizado. Então é lápis, giz de cera, lápis de cor, borracha, papel. Então, tudo isso será utilizado na evangelização das nossas crianças aqui, na nossa unidade, como também na unidade Shopping Park. Então, aqueles que trocaram material escolar e têm à disposição em casa, por favor, se puderem doar, tragam para nós utilizarmos aqui na evangelização. E o último recado é sobre a promoção do nosso bazar. Cadê a Fátima? Está por aí? Tá lá, né? A Fátima já está nos aguardando no bazar. Então a Fátima pediu para reforçar da promoção. Gente, tem muita coisa barata e bonita. Então, assim, se vocês não souberem onde é o nosso bazar, fica no prédio ao lado, ao final do corredor do lado esquerdo, a última sala antes da sala de evangelização. Então, vá lá conhecer, fazer uma visita, tem coisas excelentes e baratas, tá? A preços simbólicos. Então, esse é o recado e o último recado da semana. Então, agradecendo a presença de todos, agradecendo a presença da espiritualidade que se fez a assistência na reunião da noite de hoje,
nós pedimos a permissão para encerramento da nossa reunião da noite, convidando os médiuns passistas para se posicionarem à lateral do salão, para o nosso passe coletivo, a nossa prece final, fluidificação das águas. Fiquem todos com Deus, uma excelente semana, um excelente retorno aos seus lares. Amado Mestre Jesus, que a tua paz envolva-nos a todos, convidando-nos a buscarmos no nosso íntimo toda essa potencialidade de amor, exercendo-a em servirmos uns aos outros, em respeitarmos uns aos outros, para que chegue o dia em que o amor naturalmente florescerá em nós. E nesse instante de tratamento espiritual, onde as benesses do passe se faz sentir, pedimos a todos que se coloquem numa posição de respeito, numa posição confortável, e durante a oração que o Cristo nos ensinou, vamos perceber esta luz que toma conta dos nossos seres, trazendo serenidade e saúde. E vamos, durante a oração, ao inspirarmos o ar, inspirarmos força e coragem, resignação, e ao expirarmos, que retiremos dos nossos corações a ansiedade, o medo, a tristeza, fortalecendo-nos para a verdadeira felicidade que está nas coisas mais simples da vida. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Magnetiza, Senhor, estas águas, transformando-as no bálsamo salutar, capaz de amenizar e curar as nossas dores, e que possamos todos retornar aos nossos lares, na Tua presença, com as bênçãos do Pai. Assim seja. Vamos em paz.